Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz de Deus seja com todos vocês. Recentemente lancei um livro com o título Congregação Cristã no Brasil e os jargões que deturpam a fé cristã. Alguns me perguntam por que do nome ali na capa do livro, e eu resolvi gravar esse vídeo para explicar melhor sobre essa questão. Para quem não me conhece, eu sou o Neno e esse canal tem o propósito de evangelizar, ensinar, contribuir com o ensino da Palavra de Deus. Jargões que deturpam a fé cristã. Eu vou me ater apenas em um dos jargões, em um dos temas do livro, para eu poder passar para vocês qual é a minha preocupação. Quero agradecer várias mensagens e ligações de irmãos que me ligaram, me passaram mensagem parabenizando pela iniciativa e que estão entendendo realmente o conteúdo do livro e que isso era muito necessário. Deus abençoe vocês pelo apoio. Você acredita em eleição condicional ou incondicional? Eu acredito na eleição e na predestinação condicional e não incondicional. Mas o que seria isso? Para quem não sabe, eu vou ler aqui na Bíblia de Genebra, onde tem os cânones de Dort, a Bíblia de Genebra, é onde tem as Institutas e a doutrina de João Calvino, dos calvinistas, que acredita em existir sim essa doutrina na palavra de Deus da eleição incondicional. Eu vou ler aqui no artigo 6 para vocês entenderem, para quem não sabe, Deus nesta vida concede a fé a alguns, enquanto não concede a outros. Isto procede do eterno decreto de Deus, porque as Escrituras dizem que Ele faz estas coisas conhecidas desde os séculos e que Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. De acordo com esse decreto, Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu justo juízo, Ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza de coração. Aqui especialmente nos é manifestada a profunda misericórdia e ao mesmo tempo justa distinção entre os homens que estão sob a mesma condição de perdição. Este é o decreto da eleição e reprovação revelado na palavra de Deus. Ainda que os homens perversos, impuros e instáveis o deturpem para sua própria perdição, Ele dá um inexprimível conforto para as pessoas santas e tementes a Deus. Ou seja, Deus, através do seu decreto, Ele predestinou incondicionalmente pessoas para se perder e pessoas para se salvar. Você que congrega conosco na congregação, eu acredito que você não crê desta forma. Mas será que, quando nós deparamos com certos jargões, nós não estamos pregando essa doutrina calvinista na igreja? Bom, precisamos aprofundar um pouco mais nessa questão para vocês entenderem o perigo dessa doutrina e o prejuízo espiritual que isso pode causar. Veja bem, nós temos um ensinamento de 1961, quando foi levado um assunto sobre batizar aqueles que eram amaziados e por um problema que não conseguiam, um problema legal de documentação, não conseguiam ter essa documentação para se divorciar, desquitar. Como aquele casal há muito tempo tem família, constituiu família, e eles agora querem servir a Deus, mas não têm condições de voltar ao tempo e conseguir essa documentação para legalizar sua vida. Então foi dado um ensinamento na época que levasse o assunto para os anciães, e ali na guia de Deus, Deus poderia orientar e direcionar os irmãos a batizarem esse casal. E se porventura, posteriormente, alguém questionasse e dissesse que teria conhecimento de casais que eram amaziados e que batizou mesmo assim, os anciãos deveriam responder que foi Deus quem determinou fazer assim. E afinal de contas, se eram almas predestinadas à vida eterna, mais cedo ou mais tarde eles viriam para a graça de Deus. Esse ensinamento está registrado. O Conselho de Ancião, lá em 1961, disse isso, que acredita na predestinação. Mas isso não está oficial ali no Estatuto, nos pontos de doutrina. Só que, ao dizermos e vermos constantemente esses jargões, principalmente este, a graça de Deus não é de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus compadece, aí está
a ditosa predestinação incondicional. Porque nessa questão, quando a gente ouve isso, Deus está fazendo acepção de pessoas. Então eu quero analisar com você. Veja bem, é justo, Deus seria justo, né? É um Deus amoroso decretar pessoas para a salvação e outras para a perdição incondicionalmente? Mesmo que ela não queira, ela vai para a condenação, mesmo que ela não queira, ela vai vir para a salvação? Conforme o texto de Romanos 9, se entende então que ali a graça de Deus não é de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que compadece, no versículo 16. Só que quando a gente lê, nós vemos o seguinte: isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que compadece. Mas isto o quê? Se nós lermos o contexto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está explicando para aquela igreja que Deus escolheu Jacó ao invés de escolher Esaú para o propósito da salvação a ser estabelecida. Então ali não se trata de predestinação de indivíduo, e sim de nações. Através de Jacó, o israelita seria o canal, a nação em que Deus trabalharia para que o evangelho, a graça, fosse estabelecida. E não se trata de predestinação individual. Mas dizem, até insere ali a palavrinha graça. A graça de Deus não é de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus compadece. E isso é claramente uma predestinação incondicional. Sem contar que aí estamos colocando Deus fazendo acepção de pessoas. Mas se analisarmos mais ainda com cautela, o mesmo texto de Romanos 9, versículo 25, diz que no lugar onde não era meu povo, será chamado meu povo. Se houvesse então essa predestinação, por que esse povo que não era, agora é, através do Evangelho? E no versículo 33, para encerrar, diz que a pedra de esquina foi colocada e todo aquele que nela crer não será confundido. Significa que todos aqueles que crêem nessa pedra, que é Cristo, não será confundido. Então, no texto em si, ele já dá a resposta que ali não é predestinação individual. Mas pensa comigo, se ali realmente é predestinação de indivíduos, e Paulo ensinou à igreja de Roma, nesse texto, que Deus faz acepção de pessoas, porque ao dizermos que a graça não é de quem quer nem de quem corre, é só de quem Deus compadece, admitimos que Deus faz acepção de pessoas. Agora analise comigo. Quem escreveu Romanos capítulo 2, versículo 11? Foi o mesmo Paulo. Deus não faz acepção de pessoas. Quem escreveu Efésios capítulo 6, versículo 9? Foi o mesmo apóstolo Paulo. Deus não faz acepção de pessoas. Quem escreveu Tito capítulo 2, versículo 11? Foi o mesmo Paulo. A graça de Deus tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Quem escreveu 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Foi o apóstolo Paulo também. Então eu tenho 4 passagens do mesmo autor, do mesmo apóstolo, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Como vamos acreditar que Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele ia entrar em contradição e ia ensinar uma doutrina diferente? Se ele cria e ensinava a igreja que Deus não faz acepção de pessoas? É simples, meus irmãos, é simples. Deus não faz acepção de pessoas. E ainda mais, Tiago escreve, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. 2 de Tiago, versículo 9. Se cometermos esse pecado, ou seja, se fizermos a acepção de pessoas, estamos cometendo um pecado. E agora, então, vamos insinuar que Deus pecaria, porque ele faz acepção de pessoa, predestinando alguns para a salvação e outros para a perdição? E agora pensem comigo. Apocalipse 22, versículo 17. Quem quiser, tome de graça da água da vida, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem disse? E se for o próprio Senhor Jesus, na revelação de João? Se o próprio Cristo está dizendo que a graça, que a água da vida, que a palavra de Deus é de quem quer, por que vamos acreditar nessa doutrina que não é de quem quer? Recentemente ouvimos isso de um ancião antigo. Não podemos insistir com nossos filhos para se batizarem, porque não sabemos se todos eles são predestinados à vida eterna. Isso é pesado, isso é grave. É grave porque pessoas que vão ouvir isso, que não têm conhecimento da palavra, eles deixarão de tomar decisões a respeito da sua vida espiritual. Ainda mais, isso pode trazer tristeza, angústia,
Porque ele pode dizer, será que eu não sou predestinado? Se eu não for predestinado, eu sou ou não sou? Quem é os predestinados? Filhos de irmãos que criam na doutrina, pode estar se perguntando, se eu não for um predestinado, será que isso é apenas... O livro não tem o objetivo de corrigir uma palavra mal colocada. O livro tem o objetivo de trazer alerta aos nossos irmãos, à volta às Escrituras Sagradas, para não deturpar a doutrina de Cristo. Por quê? Mas antes defendermos as pessoas, as almas, do que defendermos um nome, uma nomenclatura, uma sigla CCB. O objetivo é que pessoas que não têm acesso ao estudo da Palavra de Deus, porque na congregação não tem, infelizmente, o estudo bíblico sistemático e coletivo, pessoas estão deixando de tomar decisões nas suas vidas e confusas, porque esse ensino está mal compreendido. Então deixa aqui a sua reflexão. Se Deus faz acepção de pessoas, com esse jargão que fica bem claro, se a graça de Deus não é de quem quer nem de quem corre, é só de quem Deus compadece. Se isso não é grave, então você pegue a sua Bíblia, analise esses pontos que aqui eu coloquei e tire as suas conclusões. Eu estou falando de apenas um tema do livro. Eu vejo que isso é grave porque o que está em jogo é a salvação das pessoas. Então, meus amigos e meus irmãos, leia a palavra, não tire conclusões só porque eu estou dizendo aqui, pegue a sua Bíblia e pegue o livro e confira se o conteúdo, o que ali está escrito, qual é a intenção. Deus é nossa testemunha. Estamos colocando isso com responsabilidade para que as pessoas tenham mais acesso a esse estudo da Palavra de Deus e não se prenda, não fique amarrado na religião, simplesmente na tradição. Vá para a Palavra de Deus. Tome uma decisão na sua vida, entenda a vontade de Deus e o desejo de Deus, estude a palavra. Vamos esquecer dessas tradições que ignoram o estudo da palavra, porque sempre vamos encontrar no Novo Testamento. Os apóstolos defendiam isso, a palavra ensino aparece várias vezes no Novo Testamento. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Persista em ler e ensinar. Ensinar a palavra de Deus é a doutrina dos apóstolos. E eu não creio, eu acho que você também não acredita que existe essa predestinação incondicional e Deus decretando pessoas para se salvar e o mesmo Deus decretando pessoas para se perder. Deus não faz acepção de pessoas. Qual é o objetivo? Resgatar o sentimento e a esperança dessa igreja, voltar às Escrituras e quem sabe um dia ter o estudo sistemático e coletivo na igreja. Tem um outro objetivo, trazer esperança e restauração para aqueles que se desviam da fé. E que esses jargões possam ser abolidos no nosso meio. As pessoas param de falar isso nos cultos, nas reuniões, e que, quem sabe, pode vir um ensinamento a esse respeito. Já vieram tantos ensinamentos corrigindo alguma coisa. Então não se trata de corrigir uma palavra mal colocada, ou um irmão que fala o português ali, que não é um português formal, não é isso. Se trata de uma heresia. Heresia é um ensinamento contraditório das Escrituras. E a própria Palavra de Deus diz, importa que haja heresia entre vós para que os que são sinceros se manifestem. Eu estou aqui me manifestando contra essa heresia que entrou na igreja. E se pegarmos os hinos do nosso inário, todos eles apelam para a responsabilidade do ouvinte. Vem a Cristo sem tardar, aceita Cristo Salvador, muitos aceitaram, jogando a responsabilidade para o ouvinte. Mas quando vai na prática, na hora da pregação, nós temos esses jargões. Se Deus ama a alma dele, um dia ele vem, se ele for um predestinado ele vem, a graça não é de quem quer, nem de quem corre. Então fica esse conflito, esse problema teológico na igreja. Então, mas o irmão Neno gosta de polêmica. Não, a polêmica já existe. Se você vai evangelizar nas casas, você que tem aí, que sai para conversar com as pessoas, corpo a corpo, pessoalmente, recebe essas perguntas, essas questões. Quem presidiu o culto, quem presidiu o batismo, ele não está lá para explicar, mas a gente precisa explicar. E nós temos que ter uma defesa, nós temos que ter uma postura, ou seja, o que nós defendemos? Nós defendemos a predestinação incondicional ou nós defendemos o livre-arbítrio, que Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas? Isso não está claro. E com isso, muitas pessoas confusas deixam de tomar decisões.
O objetivo é que nossa Irmandade repudie estas falas, eu diria até levianas, sem responsabilidade, sem conhecimento, só porque existe um preconceito que não se estuda a Bíblia, e nós temos que então crer em tudo que ouvimos, uma vez que as próprias Escrituras diz que os bereanos foram mais nobres porque conferiam nas Escrituras o que ouviam de Paulo. Nós seremos nobres, vamos para as Escrituras conferir se isso é verdade ou não, porque o que está em jogo é a salvação do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, do seu parente. É com amor, é voltar às Escrituras. O livro não tem a finalidade de desviar ninguém, de separar ninguém, de dividir ninguém, mas simplesmente apontar heresias que aos poucos vêm entrando no meio da igreja e nós precisamos combater. A única saída que eu tenho e o único meio e a responsabilidade que Deus colocou no meu coração para combater isso é aqui, falando com você, através de um vídeo, de um livro escrito ou de qualquer outro meio. Não tenho ministério, mas eu tenho a liberdade de falar com você na responsabilidade que Deus me deu de granjear o talento que Deus me concedeu. Está aqui o recado. Com amor, não é para dividir ninguém, mas que você seja impactado com essa verdade. E você vai para as Escrituras para conferir. Que Deus abençoe você, a sua família. Orem a Deus por mim e eu orarei por vocês também. Mas não tire conclusões pela capa do livro. Leia o livro e vocês vão entender a mensagem ali que é para o bem da obra e de todos aqueles que querem realmente se inteirar da palavra de Deus. Deus abençoe e fiquem com Deus até o próximo vídeo.